Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Lucas, capítulo 4, versículos 37 ao 44. E diz aqui: a cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegou junto dele, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Irmãos e irmãs em Cristo, neste milagre percebemos que a sogra de Pedro, diz aqui, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Irmãos e irmãs, a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Irmãos e irmãs, a sogra de Pedro estava enferma, e o nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que aquela mulher que estava ali, caída, enferma, levantasse. E ela levantou, porque diz aqui: e ela, levantando-se logo, servia-os. E pelo que percebemos, ela mostrou a gratidão, servindo-os. Ela levantou e logo servia-os. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, levanta o caído, levanta o enfermo, levanta aquele que se sente derrotado. Ele levanta, porque ele tem poder, porque ele pode levantar. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, levanta o caído, ergue, dá força, energia, limpa, purifica, cura e abençoa. E muito mais, porque o nosso Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem amor por nós e misericórdia de nós. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, diz aqui
No versículo 40, 41, 40 e 41 diz: E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Irmãos e irmãs, mais pessoas foram curadas naquele dia. E diz aqui: E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Irmãos e irmãs, mais pessoas foram curadas pelo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Mais pessoas foram curadas. E diz aqui, nos versículos 42, 43 e 44, E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, levantou muitas pessoas que estavam caídas, enfermas. Pelo que percebemos, muitos foram levantados. E podemos ter certeza disso, que foram muitos erguidos pelo Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo erguidos, eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, aqueles que estavam enfermos, Ele levantou, Ele curou. Aqueles que estavam caídos, Ele levantou, Ele curou. Porque Ele tem poder. Porque Ele pode operar milagres. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra e, além de curar muitas pessoas, libertar muitas pessoas, levantar muitas pessoas, Ele mostrou o caminho para a salvação. Ele mostrou o caminho, porque o caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje eu peço, por favor, que também me acompanhem na leitura de Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43. E diz aqui: A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue,
e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada e, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Irmãos e irmãs, neste milagre, percebemos mais duas pessoas que foram curadas. A mulher que tinha o fluxo de sangue e a menina e a filha de Jairo. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, neste milagre, levantou duas pessoas. A mulher que tinha um fluxo de sangue, diz aqui no versículo 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Irmãos e irmãs, aquela mulher tinha há 12 anos um fluxo de sangue. E o nosso Senhor Jesus Cristo operou um milagre e levantou aquela mulher daquela enfermidade. E diz aqui: nos versículos 27, 28 e 29. 26, 27, 28 e 29. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, ainda antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmãos e irmãs, a mulher que tinha um fluxo de sangue dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E ela teve fé e foi curada. Diz aqui nos versículos 30, 31, 32, 33 e 34. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse:
quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos e irmãs, observem que aquela mulher tinha 12 anos que padecia daquele fluxo de sangue. O nosso Senhor Jesus Cristo levantou aquela mulher porque a curou daquele mal. E a filha de Jairo diz aqui nos versículos 41, 42 e 43: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Ele levantou aquela menina. No versículo 21 diz: 21, 22, 23... 21, 22 e 23 diz: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. No versículo 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido, no versículo 36 diz: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O Senhor Jesus Cristo disse: não temas, crê somente. E o Senhor Jesus Cristo curou aquela menina. E mais uma pessoa foi levantada pelo poder do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, agora eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Diz: a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Irmãos e irmãs,
Nesta passagem da Bíblia vemos que uma mulher que estava enferma havia 18 anos foi curada, mas uma pessoa foi levantada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Diz aqui: e ensinava no sábado numa das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Irmãos e irmãs, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Nesta passagem, vimos que mais uma pessoa foi levantada pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o milagre da cura de uma mulher paralítica. E para concluir nossos estudos, eu peço por favor que me acompanhe em João capítulo 5, versículos 1 ao 15, e diz aqui: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio, disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Irmãos e irmãs, esta passagem é a cura de um paralítico de Betesda. Irmãos e irmãs, um paralítico havia 38 anos, levantou. E quem o levantou foi o poder do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos e irmãs, fizemos a leitura de 4 passagens. O estudo de hoje, que foi a cura da sogra de Pedro,
fizemos mais 3 estudos. O estudo de hoje foi a cura da sogra de Pedro. Vimos que a sogra de Pedro estava enferma, mas o Senhor Jesus Cristo a permitiu que se levantasse, porque a curou e ela se levantou. Lemos mais 3 passagens e nestas passagens vimos que mais pessoas foram levantadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Uma menina que foi levantada e foi curada, a filha de Jairo. A cura de uma mulher paralítica, uma mulher que andava encurvada, havia 18 anos por conta de um espírito de enfermidade. E lemos a cura de um paralítico do tanque de Betesda, que havia 38 anos que estava nessa situação. Todas essas pessoas foram levantadas pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem poder para levantar aquele que se encontra caído. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tendo vindo aqui na terra, curou muitas pessoas, levantou muitas pessoas, curando, libertando, ensinando o caminho para o Senhor Jesus, o caminho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o caminho para o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele curou muitas pessoas, ele ensinou, ele levantou muitas pessoas, inclusive as pessoas que se encontravam enfermas havia anos, havia muito tempo. Porque o Senhor Jesus Cristo tem poder. E todo mal cai por terra em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem poder para levantar todos os que estão precisando. E o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem poder, tem autoridade, tem amor por cada um de nós. Irmãos e irmãs, não se esqueçam, Ele não desiste de nós. Ele, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, não desiste de nós. O Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, o nosso mestre, nosso Salvador, o Filho de Deus, não desiste de nós. Portanto, que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas, irmãos e irmãs, mas que possamos seguir de verdade. E que possamos ter fé, mas ter uma fé firme, forte e sem dúvidas, sabendo em nossos corações que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, pode nos levantar, independente do momento, da situação, do contexto, independente do que esteja acontecendo. Saiba, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem poder para te levantar e te salvar. Irmãos e irmãs, vamos orar? Irmãos e irmãs, por favor, eu peço que me acompanhe na oração que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus. E que possamos refletir sobre o poder do nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E que possamos refletir que o nosso Senhor Deus tem poder para nos levantar, independente da situação, independente do momento. E que possamos confiar, ter uma fé firme e forte, sempre que possamos ter fé no nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre nos lembrando que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, não desiste de nós, e que possamos seguir o caminho e a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.